Olá! Estamos iniciando mais uma transmissão do SERS Cursos Online. Enquanto fazemos nossos últimos ajustes, confira um pouco do conteúdo que preparamos para você. Até já! E conversando com alguns colegas que são juízes e promotores e que passaram recentemente nessas áreas, eles me indicaram o SERS. E inicialmente eu não levei muito a sério, para ser bastante honesto com vocês. E eu achei que não valeria a pena, mas eu estava totalmente enganado. Na primeira aula que eu assisti no SERS, eu já vi que o caminho certo era por aí. As pessoas, os professores do SERS fazem toda a diferença, não apenas pelos cargos que eles ocupam, promotores, juízes, mas sim pelo potencial, pelo conteúdo que eles têm para passar e a facilidade que eles têm de nos passar. Continuo estudando por livros, obviamente, mas as aulas online do curso SERS têm feito toda a diferença no meu dia a dia. Eu me submeti nesse período de fevereiro até agora, até maio, em 2 concursos do Ministério Público, que foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e vi o quanto eu evoluí de um concurso para outro. A quantidade de questões que eu acertei do Rio Grande do Sul para Minas Gerais. Então eu vejo que estar no SERS é estar no caminho certo. Siga o perfil do SERS no Instagram. Eu acho que nunca vai deixar de existir concurso público. As funções de Estado, seja para juiz, procurador, Receita Federal, policial, auditor, tribunal, nós sempre vamos ter concursos públicos. Agora, é evidente que com o passar dos anos, você precisa se dedicar ainda mais para passar no concurso público. Hoje, para você passar no concurso público, você precisa de uma preparação integral, certo? E se dedicar muito, porque não tem mais tantas vagas como tinha, até vão surgir mais, porque outros vão se aposentar, vão falecer, etc. Mas você precisa ter uma dedicação maior. Por quê? Antigamente, quando você não tinha ainda os cursos online, você dependia do curso presencial, os concursos públicos havia uma concorrência que eu chamo de uma concorrência desleal. Só quem estava nas grandes capitais conseguia se preparar para o concurso público. Agora não, há alguns anos já. Nós temos bons cursos preparatórios, você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você consegue ter bons professores à distância e se preparar para o concurso. Então, a régua subiu muito. Então, você precisa se dedicar. Agora, eu acho que esse cenário não vai mudar. Nós vamos continuar com concursos e muitos concursos para juiz, procurador, e vejam que alguns, inclusive, sobram vagas. Determinados concursos para juiz e procurador. Então, eu vejo o mundo de concurso público como imutável. Agora, o que eu vejo para o concurseiro é a dificuldade ainda maior. Você tem que ter uma preparação cada vez mais profissional e completa. Tá querendo começar a estudar para concursos públicos para garantir a tão sonhada estabilidade e os altos salários, mas não sabe por onde começar? Meu nome é Marcílio Ferreira, eu sou procurador do Estado e hoje irei te mostrar que você não precisa de muito para começar bem nos estudos. Vem comigo que eu vou te mostrar como começar com o pé direito e estudar com direcionamento para ser aprovado já nos seus primeiros concursos. Dar o primeiro passo é o mais difícil, né? Mas para começar com o pé direito, a palavra-chave da sua preparação será direcionamento. E o primeiro direcionamento que você deve dar é a escolha da carreira que você quer adentrar. Isso é importante porque cada carreira possui suas peculiaridades e disciplinas que formam um núcleo duro. É importante ressaltar que algumas carreiras podem ser conciliadas, como magistratura e promotorias, que possuem disciplinas e conteúdos semelhantes. O segundo passo é identificar as disciplinas mais importantes do seu concurso, e dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará.
Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B, você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá na cidade, no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar. Antes que você faça de acordo com as disciplinas mais importantes do seu concurso, e dentre elas, aquelas que você tem mais dificuldade. Fazendo essa relação, você consegue estabelecer quais disciplinas você precisará dar mais atenção durante o seu estudo. Uma boa forma de fazer essa identificação é resolvendo um simulado, de preferência, uma prova recente da sua carreira. Você pode anotar os resultados e direcionar as suas disciplinas. Fez os passos 1 e 2? Chegou a hora de escolher os materiais que você utilizará. Isso vai variar de acordo com a complexidade da carreira que você estuda. Por exemplo, para a magistratura é cobrado um nível de jurisprudência que não é visto em provas para tribunais ou para agente e escrivão de polícia. Você também deve escolher de acordo com o seu próprio gosto, se você prefere videoaulas ou materiais em PDF, por exemplo. E se você não tem certeza de qual a sua preferência, experimentar pode ser uma boa, especialmente no começo. Tá gostando das nossas dicas? Então aproveite para deixar o seu like. Aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, inclusive a identificar qual o melhor método de estudo para o seu perfil, que falei no passo 3. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com os amigos que estão começando os estudos como você. Tenho certeza que vai ajudá-lo muito nessa caminhada. Agora você deve estruturar os seus estudos em um plano a ser seguido diariamente. Estabeleça metas de aulas, questões e revisões diárias. Isso vai ajudar que você tenha o maior aprendizado e fixação dos conteúdos. Também é importante que você faça simulados de forma recorrente. Esses simulados devem ser feitos no mesmo estilo da prova, isto é, número de questões, tempo que você passará realizando, os materiais que você terá à sua disposição, etc. Por fim, uma última dica. É importante que ao longo do seu estudo você vá adaptando o seu plano conforme você for se desenvolvendo. Ou seja, se você começou a dar mais foco na disciplina A e o seu resultado melhorou, mas ele não está tão bem na disciplina B,
Você pode, por exemplo, distribuir o seu tempo de maneira diferente, dando mais foco à disciplina B. Fazendo isso, você conseguirá estudar e conquistar um alto nível em todas as disciplinas que fazem parte do seu concurso. Marcílio, isso é normal sentir quem está se preparando para concurso? Você, que é procurador, né, procurador do Estado, lá no Estado de Goiás, passou em grandes concursos, passou em concurso para tribunal, já teve aí no lugar de vocês, hoje é procurador. Fala um pouquinho disso aqui, como é que o aluno hoje ele deve lidar com isso aqui? Perfeito. Esse tipo de sentimento é algo muito comum quando a gente fala em concurso público, porque existe todo um procedimento de espera e dedicação. O estudo para concurso público ele se divide em duas fases, Rodrigo. Nós estamos em uma nesse momento. A gente fala que o concurso público tem a fase pré-edital e a fase pós-edital. O pré-edital é enquanto vocês estão aguardando aí as regras desse próximo certame, esse momento agora. Então é natural, a gente fica pensando, poxa, será que esse edital vai sair mesmo? Será que vai ter data? Será que vai vir com essas vagas? E esses sentimentos eles são muito comuns. E na fase pós-edital, que é aquele sprint final de dedicação até a data da prova, normalmente a gente fica com isso em um nível ainda maior. Então, qual é o ponto principal aqui, Rodrigo? Que eu acredito que você que está assistindo pode começar a aplicar aí na prática. Aprenda com o que você passou durante a pandemia. Quantas e quantas pessoas, Rodrigo, aqui nas lives diziam, não vai ter concurso, não vai ter concurso, vai demorar, né, não vai voltar mais. E voltou, aconteceu. A gente precisa, nesse primeiro momento, dar um passo de dizer, vou começar minha preparação não no pós-edital mais, mas no pré-edital. Porque quando a gente fala de 700 vagas, a gente não está falando de um concurso de porte pequeno, nem de porte médio. É de porte grande. E, galera, como o Rodrigo falou, o INSS é um dos concursos de maior rotatividade. Então, tem muita gente que acaba saindo para outro concurso. É a porta de entrada dos concursos públicos. E, para lidar com isso, você não pode fazer sozinho. Tem que buscar sempre apoio dos professores e de instituições como o SESC, que tem tudo para te ofertar nesse momento de grande preparação. Renovação não é sobre mudança, é sobre mudar e dar o nosso melhor, para o seu melhor. Repaginar, fortalecer nosso compromisso com a qualidade, interatividade e inovação. Referência, transformando as vidas de quem está no caminho ou apenas começando. Reconhecimento, de quem está há 12 anos, totalmente apaixonado pelo que fazemos. Renato Saraiva, que sempre acreditou no acesso à educação para desenvolver carreiras. Redesign, um novo momento, mais um ciclo iniciando, agora de nova cara. Realizar sonhos, para você e pelo seu sucesso profissional. Muito boa noite! Mais uma vez estamos aqui ao vivo, diretamente pelo canal do César aqui no YouTube. Nosso terceiro dia de live sobre carreira para o Ministério Público. Para você que está nos acompanhando ao vivo, e olha que nós estamos ao vivo, eu estou aqui já olhando o chat, a galera já está mandando boa noite aí. Né? Já tem gente aqui, ó, Vera de Osasco, dando boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Érico, que estava conosco. Eu já estou até decorando o nome da galera que está conosco aqui no ao vivo. Olha que coisa bacana. Né? Olha só, então para você que está vendo essa live no momento agora, boa noite. Se porventura você clicou nesse vídeo em outro momento para saber alguma curiosidade sobre a carreira de promotor de justiça, membro do Ministério Público, bom dia, boa noite, boa tarde, bom fim de semana, bom feriado, bom qualquer momento a partir do qual você clicou no nosso vídeo para acompanhar essa transmissão ao vivo. Quem está conosco aí no ao vivo, quiser mandar aí, colocar aí de onde você está falando, a gente sempre fala que é a cidade. Ó. Por exemplo, Ricardo aqui está falando de Fortaleza, né? Mas, opa, tem aí Cristiano, de Rio Real, na Bahia, né? Marcos Minari, boa noite para você. Eric, boa noite, né? E por aí afora vai. Se você quiser falar aí a sua cidade, pode colocar Rodrigo Henkin, meu xará, boa noite a todos, boa noite. Né? Depois já tem pergunta aqui, a galera já está fazendo pergunta para a gente aqui. Governador Valadares,
Boa noite, Hudson. Né, Douglas, que também estava conosco. Pessoal, hoje a gente tem uma live bem legal, bem bacana, assim como foram as outras. Nós falamos no primeiro dia, se você não viu, quiser assistir, assista, porque vale muito a pena. Né? Nós conversamos aqui sobre preparação para concurso de promotor de justiça do Ministério Público, falamos aqui com vários colegas, vários professores aqui conosco. Né? Ontem eu bati um papo fantástico, maravilhoso, com o professor Renê Souza, que é promotor de justiça, passou no Mato Grosso, mas hoje está em Brasília. Na segunda-feira a gente conversou, né, com, esqueci, agora fugiu o nome dele agora, com Matheus, professor Matheus Kuhn, que está em Rondônia, não é isso? Maravilha, um papo fantástico. Se você não viu, veja, por favor. E hoje o nosso convidado especial, né? Nós temos 2 promotores de justiça conosco hoje na live. Né? Professor Gustavo Cordeiro e o professor Alexandre Salim. Só que tem um detalhe, olha só, ossos do ofício. Hein? Professor Alexandre Salim está terminando neste momento um júri em Porto Alegre. Mas ele prometeu a gente que ao longo dessa nossa transmissão, ele vai em algum momento pedir para entrar. Então, assim, ele está ainda terminando o júri. Olha que maravilha, a gente está aqui no ao vivo, e a gente tem a oportunidade de ter um professor nosso aqui do SESC Curso Online, promotor de justiça, que está fazendo um júri neste momento em Porto Alegre. Começou de manhã, e ossos do ofício, para quem quer fazer aí o concurso de promotor de justiça, né? E nós estamos ao vivo com o professor Gustavo Cordeiro. Cadê o professor Gustavo Cordeiro? Olha lá, olha aí. Cadê? Põe aqui no meu telão aqui comigo, aqui, que tem como colocar, Chuaz, aqui o professor Gustavo Cordeiro aqui ao meu lado. Eita, olha só. Ó, mas olha que maravilha. Gente, ele não está sabendo, mas olha só, pessoal, um momentinho aqui. Corta para o slide para a gente fazer aqui uma brincadeira. Olha só, cortem para o slide agora, olha só. Professor Gustavo Cordeiro. Gente, olha só, olha o antes e o depois. Isso aqui é antes que vocês estão vendo. Irreconhecível. E agora está assim. E olha aqui o ao vivo conosco hoje. Eu disse a ele, quando ele entrou aqui ao vivo, rapaz, melhorou muito. Professor Gustavo Cordeiro, seja bem-vindo, boa noite. A gente não podia perder a brincadeira, não podia perder a graça de fazer esse momento, mas seja muito bem-vindo. O senhor que é promotor de justiça, está falando de onde neste momento? Boa noite, professor Rodrigo Bezerra, boa noite para os nossos amigos e as nossas amigas da nossa família SERS. Eu estou aqui, sou promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, e estou em Marília, interior de São Paulo, onde eu sou promotor titular já há 5 anos. E, maravilha, de fato, tudo muda, professor Rodrigo. O antes e o depois é totalmente diferente. Minha esposa que o diga. Eita, rapaz, você melhorou muito. Pessoal, olha aí que brincadeira que a gente fez aqui. E essa foto aqui, ele que nos mandou, né? Tá na rede social do SESC. Então, assim, é uma brincadeira que a gente fez aqui, o antes e o depois, para mostrar para vocês que efetivamente, né, passar no concurso do Ministério Público e ser promotor de justiça faz muito bem em vários sentidos, inclusive para a beleza pessoal. Né? Maravilha. Então, ó, melhorou muito. Mas olha só, galera, quem está aqui... vamos falar com a galera que já tem gente rindo aqui, né, no kkkkkkkk, no nosso chat aqui, ó. Mas vamos dar boa noite à galera aqui. Deixa eu ver aqui quem está dando aqui. Marcos, boa noite. Cristiano, já falei. Vamos lá aqui, quem está mais aqui? Érico Costa, de Porto Alegre. Olha aí, Érico, do Rio Grande do Sul. José Orlando, de Alagoas. Marcos Minari, está em Juína, no Mato Grosso, que estava conosco, acho que ontem, numa live. Francisco, de Natal. Elisângela, de São Paulo. Érico, de Fortaleza, né? Então, ó, Vera, boa noite. Pessoal, vamos conversar e bater um papo legal? Vou aproveitar o professor Gustavo Cordeiro que está conosco aqui para falar algumas coisas muito importantes nesse terceiro dia a respeito de concurso para o Ministério Público, cargo de promotor de justiça. Primeiro, professor Gustavo, a gente está aqui conversando com a galera desde a segunda-feira, conversamos com os outros colegas, outros professores, que primeiro é o seguinte, se você, né, que está... Há quantos anos você passou no concurso? Há quanto tempo? Eu passei em 2013, então já faz
9 anos. 9 anos, veja, se você conseguiu, obviamente que outras pessoas também podem conseguir, isso é plenamente possível, né? A gente tem conversado bastante a respeito disso, só que é o seguinte, primeira coisa, a gente conversou numa live, inclusive na segunda e na terça-feira, e eu queria rapidamente a sua opinião, que estudar para concursos do Ministério Público requer, e obviamente que é um concurso de alto nível, né? Não é um concurso, e claro, não estamos aqui, pelo amor de Deus, desmerecendo ninguém, até porque nós temos pessoas que estão na live, que estão querendo passar em concurso e já são servidores públicos, né? Alguns são policiais militares, outros são policiais civis, outros são servidores, né, de tribunais, não estamos aqui desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, não é essa a nossa intenção. Mas a gente precisa dizer que estudar para um concurso da monta do Ministério Público, promotor de justiça, é uma responsabilidade muito, mas muito grande. E o nível do concurso, com todas as suas etapas, com provas, é um nível efetivamente muito alto, até porque requer muita responsabilidade. Tem um slide nosso aqui, eu queria que o senhor comentasse rapidinho. Olha só, que estudar, né, para uma carreira de alto nível requer tempo, dedicação, e aí a gente colocou que dedicação / disciplina, comprometimento. O senhor concorda com isso? Quais as suas observações? Como o senhor pode colocar para o pessoal que está agora vendo aí a gente do chat do YouTube, como é que foi essa sua experiência de passar no concurso, preparação e estudos para promotor de justiça? Professor Rodrigo, concordo plenamente com essa trinca, é uma trinca realmente poderosa e fundamental para aprovação no concurso público. Primeiro, tempo. É importante que você realmente tenha compreensão de que até você chegar num nível para a aprovação, isso requer alguns meses, muitas vezes alguns anos, para que você realmente tenha contato com aquele conteúdo e se aprimore nele, repita, porque a repetição é o que vai levar você à consolidação desse conteúdo. Então, esse ponto do tempo é fundamental. Segundo, comprometimento. Com toda certeza, seja você uma pessoa que só estuda, como se isso fosse pouco, né? Estudar já é uma carga de responsabilidade gigantesca, ou quem tem incumbências com trabalho e estudo, é fundamental que você tenha comprometimento e disciplina. Então, o mais importante é que você dedique um determinado horário do seu dia, do seu fim de semana, para que você tenha uma concentração, como se você estivesse picando cartão numa empresa. Daquele horário até aquele outro horário, você está ausente para todo mundo. E, efetivamente, quem te ama, quem se importa com você, vai compreender essa situação. Portanto, a disciplina, o comprometimento é fundamental. E, professor Rodrigo, eu acresceria um outro ponto que me parece muito importante, que é o método. É fundamental que você estude, entre aspas, do jeito certo. E nós estamos fazendo isso, ensinando o aluno a estudar do jeito certo desde segunda-feira. Quanto mais assertivo for o seu estudo, quanto mais você trabalhar com percentuais, com estatísticas, indo direto ao ponto e se preparando, inclusive, com o que nós vamos falar hoje, que são as bancas examinadoras, como eles cobram um determinado conhecimento, isso é fundamental para que você tenha um atalho e para que você efetivamente possa ser aprovado de forma mais rápida, mais célere. E nós estamos aqui nesses 3 dias exatamente para trazer essa e outras informações para você. Eu quero concordar aqui, professor Rodrigo, com o Eric do Vale, do nosso chat, que disse o seguinte: professor Gustavo e os demais promotores, somos nós ontem. E é exatamente isso. Há não muito tempo eu estava como você, Eric, como vocês todos que estão aí nesse chat, vendo os meus professores. Eu, por exemplo, fui aluno do professor Cristiano Chaves, fui aluno do professor Alexandre Salim, e hoje sou professor junto com eles aqui. E vai ser um grande privilégio ter a aprovação sua, Eric. E, quem sabe, em muito pouco tempo você estar aqui integrando o rol desse seleto grupo, time de professores aqui do SES. Isso é muito bacana o que o senhor está falando, viu? Eu fico assim, desde a segunda-feira que eu estou
Eu até comentei isso aqui, eu fico assim, às vezes, emocionado e arrepiado com algumas informações que a gente recebe. Você vê, o professor Gustavo Cordeiro está falando que foi aluno dos professores Cristiano Chaves e professor Alexandre Salim, que são também professores aqui do SESC Curso Online. Gente, é aquilo, a roda da vida gira, né? Agora, ela vai girar mais rápido ou menos rápido a depender da sua importância, do seu comprometimento, da sua dedicação, do seu tempo. Então não tem jeito, olha aí, né? Tá aí, aprovado no concurso já há 9 anos, promotor de justiça em São Paulo. É possível? Pô, claro que é possível. Né? Então, assim, coloque isso a partir de agora como um sonho e como uma possibilidade, não só o sonho, né, mas como uma possibilidade real. E outra, poxa, eu quero estudar com esses caras, e vou falar assim, você pode estar pensando assim, pô, eu quero estar com esses caras que estão aí. Pô, você tem a oportunidade de estudar com equipe de professores especialistas em carreira para o MP. E professor Gustavo Cordeiro, o senhor colocou aqui uma questão de método, maravilha. Eu não quis nem me estender demais, mas assim, a gente conversou bastante sobre a questão de cronograma, de organização de estudos. O senhor está perfeito em sua fala, em colocar essa questão da inteligência do estudo. Hoje não dá, a gente conversava segunda-feira, não dá para ser concurseiro amador. Né? Aí eu queria lhe fazer uma pergunta, né, aproveitando esse momento agora. Como foram os seus estudos na hora ali da preparação? Né? Teve resolução de questões, teve lei seca, teve doutrina, teve videoaula. Como é que foi a sua experiência para ser aprovado no concurso para promotor de justiça? Objetivamente, professor Rodrigo, eu gosto de dividir essa preparação para concursos públicos em preparação de longo prazo e preparação de curto prazo. O que é a preparação de longo prazo? É aquela preparação de tiro longo, é a maratona, não é aquela preparação de 100 metros rasos, é aquela em que você realmente vai consolidar o conhecimento que você teve na faculdade, muitas vezes até preencher algumas lacunas que ficaram e eventual dificuldade que você teve com determinadas matérias durante a graduação. Então é o momento em que você vai, primeiro, fundamental, assistir videoaulas em um curso que esteja realmente repleto de especialistas no concurso dos seus sonhos. E, com toda certeza, em relação ao Ministério Público, o SERS acompanha essa ideia com toda certeza. Então, primeiro ponto é, com toda certeza, assistir às videoaulas. Segundo ponto. O segundo ponto para nós aqui deve ser consolidar aquilo que você assistiu nas videoaulas. De que forma? Lendo. Então eu diria que o primeiro ano, os primeiros 12 meses de preparação para os concursos públicos, são aquele período em que você vai efetivamente preparar o seu caderno, montar o seu material de estudo. É aí que vai morar o comecinho do seu momento da aprovação. Muito bem. A partir do segundo ano de estudos, o que você vai fazer? Você vai se debruçar sobre esse material de estudos. Você vai ler esses cadernos, você vai imprimir esses cadernos. Eu sou meio old school, então eu gostava de imprimir os meus materiais e grifar os meus materiais que eu assistia, né, com as videoaulas, e eu anotava no Word essas videoaulas, e aí eu fiz apostilas e fui estudando essas apostilas. Óbvio, se você prefere um PDF, se você prefere estudar também pelo computador, pelo notebook, pelo tablet, não há problema nenhum. Cada um tem o seu perfil. Então essa é a preparação de longo prazo. E a preparação de curto prazo é aquela preparação em que você já está com o edital aberto. Chegou o edital. E a partir do edital, o que você vai fazer? Você vai ter uma preparação específica pensando naquela banca que vai fazer aquela prova de primeira fase. Se for uma banca que tem por hábito cobrar mais lei seca, mais súmula, você vai focar nesses dois instrumentos, na lei seca e na súmula. Se for uma banca um pouco mais jurisprudencial, você vai acompanhar lei seca e súmula com informativos do STJ e do STF. E, finalmente, se você estiver diante de uma
banca examinadora um pouco mais doutrinária, que cobra conteúdos mais densos, aí é importante que você possa acrescentar nessa sua preparação de curto prazo também o quê? A leitura dos seus cadernos, que já estão ali mais resumidos, mais enxutos. Então, basicamente, preparação de longo prazo e Maravilha. Preparação de curto prazo. Maravilha. Preparação de longo prazo é essa. Preparação de curto prazo, ela vai ser mais focada, mais assertiva. Maravilha. Professor Gustavo Cordeiro, temos mais uma presença aqui, né, conosco, que vai poder entrar agora ao vivo com a gente, diretamente de Porto Alegre. Não sei se a gente consegue colocar os dois professores aqui agora. Direto do plenário. Direto do plenário aí, olha só. Opa, tô sem o áudio do professor Alexandre Salim. Um momentinho que eu tô sem o áudio do professor Alexandre. Agora, me escuta, professor Rodrigo Bezerra? Totalmente, que coisa maravilhosa. Olha aí, muito obrigado pela sua presença, tá aí. Professor Gustavo Cordeiro, eu estou no intervalo de uma sessão plenária do júri aqui em Porto Alegre. Os jurados agora estão ali fazendo um lanche. Hoje vai longe aqui, um caso bem grave. Estamos aqui trabalhando na acusação e eu não poderia deixar de entrar aqui para dar um abraço em cada um de vocês que estão aqui conosco, porque vejam, aqui o nosso objetivo no CERS é buscar este cordel vermelho. Este cordel vermelho, por quê? Que o cordel da toga do promotor, ele tem a cor vermelha. Já pararam para pensar? Porque nós estamos aqui representando a vítima. Estamos aqui falando em nome da sociedade. O cordel de cor vermelha representa o sangue da vítima. Nós falamos aqui como verdadeiros advogados de toda a sociedade. Então, sim, o concurso do Ministério Público é um concurso difícil? É muito difícil. Mas não é impossível. Tanto que nós temos todos os anos centenas e centenas de aprovados que passam aqui pela nossa preparação do CERS. Lembrem que aqui nós temos um corpo docente especializado e eu sempre digo que é o corpo docente mais preparado e mais vinculado com o Ministério Público do país. Porque os nossos professores são promotores ou são identificados com a nossa carreira. E além das nossas videoaulas, nós temos toda uma complementação que vem com PDFs que são completos e constantemente atualizados. Nós trabalhamos com a jurisprudência porque sabemos que cai muito a jurisprudência dos tribunais superiores. Já foi o tempo, pessoal, em que caía em concurso de Ministério Público a letra fria da lei. A letra fria da lei ou da súmula. Não, nós temos que ir além. E nós vamos com os nossos PDFs, com os nossos mapas mentais, com os quadros sinóticos e com as nossas aulas interativas. Não esqueçam que nós temos aqui aulas ao vivo com os professores. E nós temos cursos que são completos. Tudo aquilo que eu chamo de núcleo duro nos concursos do Ministério Público, aquelas disciplinas sempre presentes com peso maior, tudo isto você se prepara aqui no melhor curso do país. Eu estou muito feliz com a nossa jornada da aprovação. Eu sinto não poder ter estado com cada um de vocês hoje desde as 19 horas, mas vocês sabem, né? Ossos do ofício. Eu estou aqui num plenário, é algo muito sério, e vim falar com vocês no intervalo. Então, fica aqui um abraço deste promotor, um abraço deste professor. Aproveitem as dicas do nosso grande mestre, professor Gustavo Cordeiro, uma das referências no processo penal brasileiro. O Gustavo é conhecido em todo o país, de norte a sul. É um dos melhores palestrantes de processo penal do país. E, professor Rodrigo Bezerra, olha, me contaram, não sei se é verdade, que o curso parece que está com uma super promoção. Poxa. Eu ouvi dizer que são 12 vezes de R$100 e poucos. Estou certo exatamente. Ou estou errado, professor Rodrigo? Daqui a pouquinho a gente já vai falar sobre isso.
Mas olha só, eu estou aqui, olha, o pessoal está comentando aqui no chat, emocionante, né? Ver você aí exercendo a função de promotor, falando conosco numa live ao vivo, direto de Porto Alegre, no intervalo de um júri. Olha que coisa tão linda, que coisa tão bela, né? E eu queria pedir a todos vocês, se inspirem nesses mestres, se inspirem nesse professor que está agora, ao vivo, no intervalo. Professor Alexandre Salim, vai terminar mais ou menos, tem horário para terminar ou não tem horário? Agora eu devo ir para a minha réplica, então a gente vai entrar noite adentro. Então o júri tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? Mas é isso aí, quando a gente busca um trabalho, quando a gente estuda e quer um resultado, a gente vai até o fim, vai com garra, vai com força, vai com confiança, e é isso que eu estou fazendo aqui. Coisa linda, muito obrigado. Um grande beijo a cada um de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me escrevam diretamente lá no Instagram, @prof. Alexandre Salim, tá? Um beijo, pessoal. Professor Alexandre, sigam aí com os nossos mestres, Rodrigo e Gustavo. Bom trabalho, bom trabalho. Grande abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Olha só, que coisa bacana, né, gente? Olha só, você que está estudando para concurso, se preparando para o concurso público, poder falar com professores, poder falar com professores que exercitam aí o dia a dia, que já passaram por esse momento. E está aí o nosso mestre de penal, aí, Alexandre Salim, grande profissional, posso testificar aqui, um dos melhores professores de direito penal desse país, sabe muito e tem condição, junto com os outros professores, o professor Gustavo Cordeiro, levar você para aprovação. Não é isso, professor Gustavo? O ponto, professor Rodrigo, é o seguinte, a gente passou por isso, a gente sabe como chegar a você, fazer chegar lá. Então, é exatamente isso que o professor Salim disse. A gente está aqui se especializando, se aprimorando, vivendo e respirando essas bancas de concurso público exatamente para abreviar o seu caminho. E, assim como o professor Salim foi o meu professor e hoje é meu colega de docência e meu colega de Ministério Público, eu espero você daqui a alguns meses ou daqui a poucos anos também ao meu lado como um colega de Ministério Público brasileiro e também como um colega de docência aqui no SERS. Professor Gustavo, a gente fez aqui umas perguntas que eu sempre fiz para todos os promotores. Na prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, ela é muito especial. São 100 questões, a prova objetiva, a prova de entrada, as 30 primeiras questões de língua portuguesa. Né? Assim, eu fiquei assim, putz, boquiaberto. E detalhe, lá teve prova de tribuna. Né? A pergunta é, o senhor fez prova de tribuna? Eu conversei ontem com o René disse que não fez, né? Disse que não é todo concurso de Ministério Público que tem, né? Mas aí a pergunta é, o senhor fez prova de tribuna e hoje faz júri, como é que é aí? Porque geralmente promotor de cidade menor, de interior, faz tudo, né? Faz júri, não tem esse negócio não, o cara está ali para tudo, né? É o médico, o clínico geral. E aí? Exatamente. Bom, professor, aqui em São Paulo nós não temos prova de tribuna, nós só temos a prova oral. Prova de tribuna, ela é prevista em alguns editais, como por exemplo o Rio Grande do Sul, como por exemplo Mato Grosso do Sul, e eu gostaria de ter feito prova de tribuna, porque provavelmente se eu tivesse, pela minha desinibição, eu possivelmente teria galgado classificação um pouquinho maior no meu concurso. Mas o ponto é, aqui em São Paulo, nós temos, especialmente no interior, como disse o professor Rodrigo, uma especialização um pouco menor. Por exemplo, o professor Alexandre Salim, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ele só faz júris. Então, ele acompanha desde o inquérito policial até o plenário, fase recursal de crimes dolosos contra a vida. Não é? Ele e outros colegas que dividem esse ofício com ele. No interior, e isso vale tanto para o interior de São Paulo quanto para o interior das demais unidades federativas, nós temos uma especialização um pouco menor. Então, eu nunca fui promotor de uma área específica, eu sempre acumulei várias áreas. Então, até chegar em Marília, eu sempre fui promotor do júri, promotor criminal, promotor da execução criminal, também trabalhava em processos de família e sucessões, não é? E aqui em Marília, eu fiz alguns júris mais recentemente, mas não sou titular do cargo. O titular do cargo estava em férias e aí eu tive a oportunidade de fazer um júri em fevereiro deste ano e 2 júris no ano passado, em outubro
e em novembro. Então, eu gosto sempre de pelo menos 1 ou 2 júris por ano eu fazer para não perder a mão, né? Coisa boa, maravilha. Ou seja, clínico geral, médico clínico geral faz um pouquinho de tudo, não tem esse negócio não. O que for designado, desenrola. Mas vamos começar um pouquinho hoje, professor, sobre o seguinte, veja. Preparação para MP, passar no concurso, é uma preparação hoje inteligente. Não dá para ser concurseiro amador, não dá para... Eu sempre costumo dizer aqui nas lives, não entregue sua preparação e seu sonho de aprovação na mão de qualquer um. Você não pode brincar com esse negócio. Ah, porque tem não sei quantas mil aulas. Não. Você tem que saber com quem você está trabalhando. Né? Quem é a equipe, se o curso é específico, voltado para aquilo. Né? Se você tem um corpo docente efetivamente preparado, que tem estrada. Né? A gente sempre procura escolher aqui no SERS os melhores. Podem ter certeza disso. Que entendem muito que estudar para concurso público passa por vários detalhes, digamos assim, e um deles é conhecer a banca. Professor Gustavo Cordeiro, né? Eu sempre costumo comparar, né, nas minhas aulas, veja, a banca é, em tese, o meu adversário. E eu não vou jogar, eu não vou a campo se eu não conheço o meu adversário. Em rápidas palavras, qual a importância de um candidato ir a um concurso público conhecendo muito bem o perfil da sua banca? Professor Rodrigo, isso é fundamental. Já pensou o treinador do seu time de coração ir para aquele clássico, para aquela final de campeonato, sem saber qual é o esquema tático, qual que é a escalação que o outro time vai apresentar para você? Então, não é diferente nos concursos públicos. É fundamental você entender qual é o estilo da banca examinadora. Porque o estilo da banca examinadora é o que vai determinar, é o que vai nortear o seu estudo. Se vai ser um estudo mais voltado para a legislação seca, mais jurisprudencial, enfim. É fundamental você conhecer esses detalhes, esses pormenores. Sabe por quê, professor Rodrigo? Concurso público é também estratégia. É também um jogo de xadrez. E quem joga melhor é aprovado. É importante você conhecer as regras do jogo e, nessa perspectiva, é importante também conhecer quem é o seu adversário. Maravilha, maravilha. A banca do seu concurso, qual foi? Lembra? Em São Paulo, professor, banca própria. Nós temos banca própria. MP de São Paulo é banca própria tradicionalmente. A VUNESP, ela sempre faz a logística do concurso, mas são os procuradores de justiça do Ministério Público quem fazem a prova desde a primeira fase da prova objetiva, passando pela prova dissertativa, com peça, dissertação, questões, e finalmente a prova oral também é feita por banca própria. Maravilha, maravilha. Agora, vamos lá, é fato, nós temos... Agora, tem algumas bancas que são muito clássicas na preparação para concursos do segmento jurídico. Né? Vamos lá, primeiro, Sebrasp, conhecidíssimo como CESPO-NB, hoje, mas eles mudaram um pouco, agora adotaram a sigla de Sebrasp, a Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas e hoje alguns concursos elaborados pela Consulplan. Eu diria que essas três primeiras bancas ali, elas praticamente dominam notadamente o Sebrasp, né, domina esses concursos da área jurídica. Embora, como o professor muito bem apontou, existem vários tribunais, vários estados que apresentam banca própria, né, que formam lá toda a comissão e preparam a prova desde a parte objetiva até a parte subjetiva. Pois não, pode ficar à vontade. Professor Rodrigo, mesmo os estados que têm banca própria, a banca própria tem estilo próprio. Ainda que não seja uma banca muito bom. Examinadora com um perfil próprio, as bancas próprias do Ministério Público também têm um perfil de prova e São Paulo não era diferente. Já já a gente se aprofunda um pouquinho mais. Maravilha, vou deixar isso para você falar já o finalzinho, quando a gente terminar de falar com essas bancas principais, você vai conversar sobre esse concurso dessas bancas aí mais específicas e sobre a banca de São Paulo. Show de bola, espetacular. Professor Gustavo Cordeiro, Sebrasp é meio temido, né? Ele tem uma... o pessoal fala, quando fala de julgamento, faz, meu Deus, lá vem CESP-NB, já vem Sebrasp e tal.
é uma prova, indiscutivelmente, com algumas características. Pode cortar aqui para o nosso slide. Geralmente, 120 questões de certo e errado. Detalhe importante, viu, pessoal? Olha para cá, aqui, ó, rapidinho. Nada impede que a banca faça questões de múltipla escolha. Tanto é que, se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar muitas provas para magistratura, para juiz, também na ABCDE. Então, assim, não se espantem, porventura, se você encontrar uma prova do Sebrasp, porque algumas pessoas, mas Sebrasp faz ABCDE? Faz também. Olhem os concursos da magistratura, vocês vão ver muitas provas ABCDE. Tá? Mas vamos lá, Sebrasp, 120 questões de certo e errado, é um método chamado CESP, uma errada anula uma certa. A nossa orientação sempre é evite ao máximo chutar, claro, porque se você, aí aquela velha história, eu não sei se o professor Gustavo tem alguma observação sobre isso, mas se eu chuto demais é porque meu conhecimento básico não está sedimentado. Né? Óbvio que a gente não sabe tudo, a gente conversou muito sobre isso, acho que na segunda-feira, né, que quem vai para concurso público, eu não sei se o senhor recebe muito essa pergunta, ou essa afirmação, mas eu recebo, às vezes, no meu plantão de dúvidas, professor, eu não sei tudo. E a minha resposta clássica é, nem eu. Né? Então, assim, passar num concurso público não precisa saber tudo. Estou errado? Né? Perfeito. A gente gosta de falar, né, no nosso meio de concurso, que aquele candidato que fecha o edital, com certeza não vai ser aprovado. Olha aí. E o candidato que é aprovado é o candidato justamente que não fecha o edital. Olha aí. É aquele que vai direto aos pontos mais recorrentes. Olha então aí. Isso é verdade. O professor Rodrigo está coberto de razão. Olha aí, preste atenção nessa dica, viu? Olha atenção nessa dica, professor. E vocês ficam mandando mensagem para ele aqui, mas eu não sei tudo, mas não sei o quê, mas não estou preparado. Não. Professor Gustavo Cordeiro, por favor, repita o que o senhor acabou de falar. Quem é que passa em concurso para MP? Por favor. Primeiro, é importante falar quem não passa. Quem não passa é quem fecha o edital. Quem estuda todas as matérias, uma por uma, devassa aquilo tudo, esse não passa. Agora, aquele que tem um estudo inteligente, assertivo, que é aquilo que o SES sugere, propõe e estabelece, não é? Instrumentos para você, nosso aluno, para você, nossa aluna, esse sim, esse é aprovado. E, professor Rodrigo, quem chega numa determinada fase, como a fase oral, nós aqui no CERF também preparamos muitos alunos para a fase oral, é muito comum o aluno que está na fase oral e depois que já deixou para trás mais de 10 mil pessoas na primeira fase, mais de 1.000 pessoas na segunda fase, o cara chega na prova oral e fala, professor, eu não estou me sentindo preparado. Parece que eu não tenho conhecimento. Meu Deus do céu. Se esse sujeito que está com o pezinho lá dentro tem essa angústia, tem essa percepção, você que está preparando seus materiais, que está nessa caminhada ainda no início ou no meio, é mais do que natural você ter esse sentimento. Nutra esse sentimento e compreenda. Realmente nós somos finitos e não somos oniscientes. Nós vamos realmente depender de um esforço dia a dia para que esse conhecimento possa ser suficiente para a nossa aprovação. Top, top, top. Maravilha. Essas observações, pessoal, essas observações são fundamentais. É por isso que a gente está fazendo essas lives, trazendo esses profissionais, professores, que passaram, que viveram esse momento para falar essas coisas para vocês. Não é? Você vê como é importante. E esse sentimento, eu acho que o senhor falou uma coisa muito... Esse sentimento de que eu não consigo, eu não posso, eu não vou, ele vai acompanhar sempre. Não é? Porque em todo empreendimento, a gente sempre tem dois caminhos, ou do sucesso ou do fracasso. E eles vão lado a lado até o fim, até você saber o resultado do concurso. Então, é natural, digamos assim, é normal que você sinta, até tem um slide sobre isso, um pouco de medo, um pouco de insegurança, né? Bate aquela sensação, de muitas vezes até de desânimo. Eu sempre costumo dizer que estudar, né? O pessoal fala, professor, estudar é bom, é gostoso. Eu gosto, eu praticamente gosto muito de estudar. Mas estudar é uma ação, muitas vezes, solitária. Né? Eu sempre costumo dizer, bom é você ir ao shopping, assistir a filme no cinema, tomar sorvete, né? Churrasquinho com a galera. Isso é bom, maravilhoso, isso é gostoso. Mas a vida não é feita disso.
Então, há esses momentos em que você vai passando pelas etapas e muitas vezes, o que o professor Gustavo Cordeiro falou, muitas vezes, em vez de a pessoa até acreditar mais nela, ela fica com medo naquela etapa ali da prova oral. Isso é natural, isso acontece, isso é normal. Então, é muito bacana escutar isso aí. Continuando aqui com a questão do SEBRASP, vejam, às vezes sem questões de múltipla escolha, enunciados com pegadinhas, ou seja, é indicado ler mais de uma vez, questões focadas em doutrina e jurisprudência. Professor Gustavo Cordeiro, SEBRASP, assim como a FGV, que eu acompanho muito por conta da prova da OAB, eles costumam contextualizar muito o que ele vai cobrar, ou é mais letra seca de lei? Eu acho que tem muita contextualização, aquelas historinhas, não é? Conta ali para o camarada julgar, eu acho que vai por aí, não é isso? Professor, tanto o SEBRASP quanto o FGV tendem a colocar um enunciado um pouquinho mais longo. E muitas vezes, e aí está a malandragem, esse enunciado nem sempre te auxilia a responder a questão. É só para te cansar. Olha tá? aí. Então, uma malandragem que a gente já entrega para vocês, e eu sou da época da CESP, né? Hoje SEBRASP, e foi a primeira banca examinadora que eu enfrentei, porque na minha época de OAB, era a CESP quem fazia essas provas. Foi a minha também. O meu primeiro desafio. E olha, professor Rodrigo, o senhor, tal como eu, tivemos um grande desafio, porque, na minha visão, é a banca examinadora mais temida. É verdade. Justamente porque ela é a mais criteriosa. Verdade. Em concursos de Ministério Público, normalmente, SEBRASP, antiga CESP, estava mais presente em Norte, Nordeste, um ou outro estado ali do Centro-Oeste, mas sempre com essa estratégia. O que eu fazia em prova CESP? Prova CESP em que uma errada anula uma certa, é exatamente o que o professor Rodrigo disse. Não chute. Não chute. Só vá na boa, só vá realmente quando você tiver convicção, certo? E, realmente, quando tinha a prova CESP, o que eu aprimorava na minha preparação de curto prazo, nos últimos 2, 3 meses ali, entre o edital e a prova? Informativo do STF e do STJ, porque não cai, viu, professor Rodrigo? Não cai. Despenca. Maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui, Gustavo, do Érico, que mandou assim: na hipótese de abertura de edital de interesse durante o transcorrer do curso regular para promotor de justiça, qual a sugestão dos professores quanto ao foco a ser dado? Na hora que eu estou ali no meio, estou estudando, etc. e tal, eu não sei qual seria a sua opinião sobre isso. Veja, vai depender muito, o Érico, eu penso no seu estado de preparação. Não é? Porque assim, veja, eu preciso reconhecer em que momento eu me encontro. Por exemplo, eu comecei um curso, vamos supor, eu comecei o curso de promotor agora. Tem 1 mês, 2 meses, sinceramente, algumas pessoas falam assim, eu fui fazer a prova e fui reprovada. Eu desanimei. Poxa, tu está há 2 meses estudando. Né? Tenha um pouco de paciência. A gente conversou um pouco segunda, terça. Pô, deixa eu fazer uma pergunta agora. Quanto tempo sua preparação, mais ou menos, o senhor levou até a hora que decidiu estudar e tal? Ou já começou na faculdade? Porque também tem aquela, né? Eu conheço gente que começou na faculdade. Eu tive colegas que, na faculdade de Direito, resolveram lá atrás já se prepararem para concurso público. Isso é um caso, né? Em que eu já vou focando no concurso público. Outros partem para a advocacia, eu diria até que a maioria dos casos. Né? Eu não fiz concurso, mas fui advogar. Né? Muitos foram advogar. E aquela questão, vou advogar e lá na frente cansei, não quero, e vou dar o start para começar a estudar para o concurso público. Como foi o seu caso? Já veio de faculdade ou resolveu dar aquele start de agora eu vou começar esse negócio? Vamos lá. Primeiro ponto, começar com uma outra frase que o professor Rodrigo vai gostar. Concurso público não se faz para passar, se faz até passar. Perfeito. Então, esse sentimento de frustração é muito comum para quem vai fazer uma prova e fica muito longe ou mesmo que fica muito perto. Mas qual é o ponto? A sua aprovação é diretamente proporcional à sua resiliência, à sua capacidade de apanhar e não desistir. Então, um primeiro ponto importante é esse, para o nosso querido aluno que mandou essa pergunta. Não desista,
primeiro pense em ter uma preparação de longo prazo consistente, justamente como o professor Rodrigo disse. Eu, no seu lugar, se eu estivesse, por exemplo, estudando há menos de 6 meses, preparando os meus materiais, assistindo às aulas, ou há menos de 9 meses, eu não pararia a minha rota. Eu continuaria assistindo as minhas videoaulas sem nenhuma preparação específica para esse concurso. Já depois que eu tivesse concluído as minhas videoaulas, depois ali de uns 12, 15 meses de preparação, aí já dá para a gente começar a pensar em colocar de lado, mudar a rota e a partir do edital focar naquele concurso. Eu faria isso. Mas a pergunta não foi essa, professor Rodrigo. O senhor me perguntou como é que foi a minha trajetória e basicamente eu vou tentar trazer aqui para os nossos alunos. Bom, durante a faculdade eu já queria ser promotor. Olha aí, os meus professores da faculdade que mais chamavam a minha atenção, que mais me interessavam pelas matérias eram promotores. 3 eram promotores. E eu fiz estágio no Ministério Público por 3 anos durante a graduação, numa promotoria de justiça criminal e de júri. E por esse motivo eu já sabia que assim que eu concluísse a graduação eu estaria me dedicando ao estudo para o Ministério Público. Então já veio da faculdade, mas óbvio, na faculdade é daquele jeito, você estuda com seriedade, não mata a aula, mas estuda mais para a prova, né? Não tem aquela consistência de estudos fora do período ali de aulas. E aí o que aconteceu? No ano seguinte, a minha colação de grau, eu também fui advogar, assim como o professor Rodrigo. E chegou um determinado momento em que eu comecei a advogar, e aí você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, e aí você começa a pensar, pô, será que eu vou desviar a rota? E aí, em um determinado momento, tive uma conversa muito séria, não é, com os meus pais que falaram, olha, seu sonho é ser promotor, para onde você está indo? E aí, no ano seguinte, em 2011, eu comecei a estudar com um pouco mais de firmeza e de ênfase para o Ministério Público, fazendo um curso preparatório. Em 2011, o que eu fiz? Peguei o meu material. Fiz o meu material com os meus professores, professor Eduardo Sabag, professor Alexandre Salim, professor Cristiano Chaves de Farias. E em 2012 eu comecei a estudar para concursos públicos, especialmente para a MP de São Paulo. Aí o que aconteceu? Em maio, eu comecei a estudar em janeiro. Em maio apareceu um concurso do MP. Eu já tinha 6 meses de estudo do meu material e mais 1 ano de videoaula. Em maio, eu fiz a prova e fui para a segunda fase do MP de São Paulo. E aí, em junho ou julho, que foi a segunda fase do MP de São Paulo, eu ainda nem tinha os 3 anos de atividade jurídica, mas já estava na segunda fase e estudando firme. E eu não fui para a prova oral por 3 centésimos. A nota de corte foi 4,00, eu tirei 3,97. E aí, acabei não indo para a prova oral. No ano seguinte, tivemos uma prova de São Paulo, e nesse interregno, tá, gente? Para vocês não pensarem que a minha trajetória foi só uma trajetória em São Paulo, fiz várias provas de magistratura, de Ministério Público em outros estados, inclusive no Distrito Federal, apanhando em muitos deles, né? Eu tomei pau em 7 provas dissertativas para poder ser aprovado na 8ª, né? Então, em 2012, quase fui para a prova oral. Em 2013, fiz novamente o concurso do MP de São Paulo, e aí fui para a segunda fase, fui para a prova oral, e lá na prova oral, no finalzinho do ano, eu fui aprovado. Então, a gente pode dizer que, somando o tempo de videoaula com o tempo de estudo para concurso público, foram 2 anos e meio, algo mais ou menos por aí. Só o tempo de nádegas na cadeira, 1 ano e meio de estudo com mais ênfase. Maravilha, olha só, olha, certinho aí com o tempo também colocado pelo professor René Souza, né? Também o tempo foi colocado na segunda-feira pelo Matheus com a mesma coisa, mais ou menos ali 2 anos e meio aí de preparação. Achei muito legal essa sua trajetória. E pessoal, escutem, porque olha só que coisa bacana, é muito legal você ver histórias de vida,
né? Porque, olha só, ele está dizendo, eu levei pau em 7 vezes para passar na 8ª. Né? Olha aí, isso se chama resiliência, isso se chama inteligência emocional, né? Isso se chama capacidade de não desistir. Né? Isso é que é bonito no ser humano. Né? Essa capacidade. E está aí hoje, aprovado no concurso. Aí às vezes eu recebo umas mensagens, pô, eu fiz o concurso, levei pau, acho que não é minha praia, vou desistir. Pô, tu fez S1, cara. Né? Você às vezes foi reprovado na primeira etapa, na objetiva, aí eu não vou mais não e tal. Então, assim, aprendam, escutem, porque vale muito a pena escutar profissionais, que o professor Gustavo Cordeiro está dando um depoimento lindo, maravilhoso aqui para a gente. Professor, eu trouxe aqui um exemplo de questão no Sebrae para a gente, rapidamente, para quem não conhece, né? E aí, só para passar rapidamente aqui, você vai cortar na tela cheiona, eu acho que fica melhor o pessoal ver. Né, que é uma questão de uma prova jurídica, né, em que tinha uma contextualização. Né, então, é o que você falou. René firmou o contrato de seguro de assistência à saúde e tal. De acordo com o entendimento, olha só, jurisprudencial do STJ, nessa situação hipotética, as parcelas vencidas e pagas em exceto estão sujeitas a... E aí vem aquela questão que a gente até conversou ontem, né, da importância de as pessoas conhecerem, né? Não tem jeito, né, professor Gustavo? Tem que conhecer a jurisprudência da STJ, STF, tem que estudar, não tem jeito. Né? Eu acho que até quem colocou que antigamente nas provas não se cobrava tanto isso, mas hoje se cobra muito, não só a letra da lei, mas o entendimento dos tribunais superiores. Antigamente era mais lei. Né? Hoje, né, não, você tem que saber a lei, mas você tem que saber o que pensam os tribunais superiores, não é isso? Perfeitamente. O professor Salim, com muita propriedade, no intervalo do júri, quando ele deu o ar da sua graça aqui para os nossos alunos, ele disse uma coisa fundamental. Foi-se o tempo, professor Rodrigo, em que o candidato que sabe a lei seca é aprovado na primeira fase. Cada vez mais os concursos públicos vêm se aprimorando na sua primeira fase, especialmente para cobrar esse conhecimento que envolve jurisprudência, especialmente nos tribunais superiores, STJ e STF. Por isso, é fundamental na sua preparação de longo prazo você associar a sua leitura dos seus cadernos, dos seus PDFs, dos seus materiais de cursinho que o SERS vai trazer para você. É fundamental que você associe a leitura dos informativos do STF e do STJ, pelo menos dos últimos 2 anos. Se você está no começo da trajetória, o que você faz? Você vai fazer o seguinte, você vai começar a ler os informativos semana após semana. Agora, quando você chegar naquele momento ali de curto prazo, e se a sua banca é uma banca como, por exemplo, o Sebrasp, que cobra bastante jurisprudência, você precisa revisar esses informativos dos últimos 2 anos de STJ e de STF, porque isso tem tudo para cair na sua prova e pode ser o seu diferencial para aprovação. Maravilha. Olha só, professor Gustavo, trouxe aqui aquela temida questãozinha, se você colocar na tela cheia, já pode cortar para a tela cheia, olha só, né, a temida certo e errado, olha aí, ó. Quanto à aplicabilidade das normas constitucionais ao controle de constitucionalidade, julgue os itens seguintes. Esse julgue é o que quebra muitos concurseiros, né? E aí, olha só o tamanho dos enunciados, o tamanho das questões, né? Você vai ter que ler muito. E aí vem aquela questãozinha que a gente já bateu tanto aqui, como é importante treinar para a prova, né? Fazer questão. É engraçado, aluno não gosta de fazer simulado. Cara, eu fico assim, eu não vou nem falar aqui do percentual de alunos que fazem os nossos simulados aqui do Carreira Jurídica. A gente coloca simulados à disposição, manda mensagem, olha, o simulado está liberado, ó, vai fazer o simulado. E o pessoal não faz. É engraçado como é que você vai perder a oportunidade, muitas vezes, de treinar, porque o professor Gustavo não é só treinar o conhecimento, é treinar o tempo, é treinar a velocidade, capacidade de leitura dinâmica, é uma série de detalhes, não é isso, para a gente poder fazer uma prova cujos enunciados vêm um tamanho desses aí, né? Professor Rodrigo, tirando o Romário, eu não conheço nenhum grande jogador de futebol que não tenha chegado ao alto nível a não ser treinando. Então você precisa, sim, treinar
é fundamental que você tenha esse hábito de treinar questões, de treinar o estilo de prova, de fazer provas anteriores daquele concurso que você pretende, para você pegar o estilo da prova e até poder se preparar para aquele estilo de prova, já sabendo que tipo de exigência, de habilidade vai ser cobrada de você naquela sua prova. E na segunda fase, da mesma forma, na prova dissertativa, como é que você aprende a fazer peça? Fazendo. Como é que você aprende a fazer dissertação? Fazendo. E você precisa reproduzir o ambiente que você vai ter lá no dia da prova, a fim de que o seu cérebro esteja já condicionado àquela circunstância, para que aquilo não seja uma estranheza para o seu corpo, para o seu sistema nervoso central. Então, treinar é fundamental, professor Rodrigo. E, pessoal, façam simulados, façam provas anteriores dos concursos que vocês pretendem. Isso é fundamental para que vocês possam ser aprovados. E mais, as questões se repetem. O mundo jurídico, o edital, embora seja muito grande, muito vasto, os microtemas que acabam caindo são fundamentalmente os mesmos, aqueles com mais recorrência. Então, isso também é uma forma de estudar ao fazer esses simulados e ao responder essas provas. Então, não negligenciem esse ponto, que é fundamental na sua preparação. Maravilha. Olha, eu estou assim, até impressionado, porque esses 3 dias de live, eu confesso que eu olhei aqui a hora, estamos quase 1 hora de conversa, mas o papo está tão gostoso, está tão bom, né, está tão instrutivo, que eu sempre aprendo, né? A vida é assim, a gente vai sempre aprendendo, né, com essas dicas, com essas colocações certeiras de quem passou pelo problema, quem foi reprovado, quem não desistiu, e está aí hoje contando a história de sucesso. Maravilha. Mas olha só, FCC, outra banca também que veio, eu vou passar até mais rápido aqui para a galera dar uma olhadinha. Ó, pode cortar para cá cheião, ó. Geralmente questões de múltipla escolha, aí a FCC é uma prova bem previsível, até passar para o professor Gustavo falar um pouquinho disso. Enunciados bem extensos, às vezes começar a ler pelas alternativas pode ajudar a responder mais rápido, sublinhar as informações mais importantes, muitas questões para assinalar incorreta, questões não costumam ser multidisciplinares, questões focadas em doutrina e jurisprudência. Aqui um exemplo dela, por exemplo, né, isso aqui é uma questão de direito da criança e do adolescente, em que o enunciado já diz: a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, dentre suas disposições, né, prevê o direito a quê? Ou o direito de. Então, professor Gustavo, eu sempre digo, a FCC é uma banca relativamente previsível no tocante ao seu estilo de questões. Então, assim, claro, não estamos nem dizendo que um concurso para a área jurídica não tenha a sua dificuldade. Mas o senhor considera uma prova mais previsível do que o Sebrasp? Totalmente. Se eu fosse fazer uma comparação, a FCC ela tem alguma semelhança com a banca VUNESP, que é uma banca que também faz vários concursos públicos para Ministério Público. E, não por acaso, VUNESP e FCC eram as bancas que eu, como candidato, mais gostava de fazer. Justamente porque eram provas mais previsíveis. Eram provas em que nós sabíamos mais ou menos o que poderia cair, o estilo de prova. Inclusive, professor Rodrigo, a banca própria do MP de São Paulo tende a ter uma prova parecida no estilo com o FCC e com o VUNESP. Bastante lei seca, pontos fundamentais e elementares, nada muito aprofundado, da doutrina e súmulas dos tribunais superiores e jurisprudências já consolidadas. Então, assim, é aquela prova gostosa de fazer, porque não é aquela prova em que você sai dela com aquela impressão de que você apanhou e não sabe nem de onde vieram os golpes. Aí é o Sebrasp. O Sebrasp Você sai da banca do Sebrasp exatamente assim. Meu irmão, eu levei lapada por tudo quanto é lado e não sei nem onde é que eu vim. É isso mesmo. Não, perfeita a sua comparação. Exatamente, não anotei a placa do caminhão. Então, a FCC é mais previsível, tal como o VUNESP e como a nossa banca do MP de São Paulo. E
por esse motivo eu gostava mais. Eu fugia quando era possível de Sebrasp, né? E sempre entrava aí em FCC e VUNESP porque eu me sentia muito mais à vontade nessas provas. Agora vamos lá, muito bom. Vamos lá, já que nós estamos nessa comparação do eu fui atropelado pelo Sebrasp e não anotei, né? O caminhão, nem anotei a placa. A banca que na minha percepção é a mais bipolar de todas, né? Essa aqui é aquela banca FGV, ou seja, por que é uma banca bipolar? Posso falar pela OAB, as provas da OAB. Ora você vai encontrar uma questão simplória, né? Demais, ora você vai encontrar uma questão que não tem muita lógica. Eu trabalho com língua portuguesa também, posso falar da prova de língua portuguesa quando a gente pega FGV. Eles têm algumas questões que você olha e fala, caramba, veio de onde esse negócio? Apareceu de onde? Os caras puxaram de onde esse negócio? E, ao mesmo tempo, você encontra questões, né, que você olha para a resposta. Já errou questão idiota? Você já errou, Gustavo? Questão idiota? Muito. E você olha e fala assim, porra, não pode ser isso. Não pode ser essa resposta. É muito imbecil, né? Aí você acha. E é engraçado, né? Que chega uma preparação. Quando você estuda muito, eu não sei, viu, gente? Tem várias fases do estudo. Mas quando você estuda demais, né? Eu não sei se acontece isso com você como professor, às vezes. Você olha a questão e fala assim, não, não é possível. É muito fácil, não pode ser a letra B. Né? Aí o cérebro, né? Nosso, que é maravilhoso, ele vai fazer aquela volta, faz, não, isso aqui deve ter puxado, não sei o quê, o cara está pensando não sei o quê, e vai, o cara que era a letra B marca a letra D, que ele achou agora. E quando ele vai olhar o gabarito, está lá a letra B simplória. Então, já aconteceu com vocês? Já aconteceu isso? Já aconteceu muito. E sabe qual que é um outro problema, professor, que acontece, também bem parecido com esse? Tem alguns candidatos, alguns alunos que se preparam e se aprofundam tanto que muitas vezes ele, naquele momento, está mais preparado do que o próprio examinador. Muitas vezes o examinador está há anos, às vezes há décadas sem ver aquele tema e na divisão das matérias do concurso é atribuída uma matéria que ele talvez não estude há 10, 20, 30 anos. E nesse caso, o candidato está mais preparado que o examinador. E aí, às vezes, a pergunta do examinador é uma pergunta mais simples e o candidato fica naquela. Aí tem. Será que ele está perguntando só isso mesmo? E aí ele começa a lucubrar, enfim. Então é um ponto que pode acontecer e, muitas vezes, a questão está diante dos olhos, a resposta é óbvia e siga a sua intuição nesse sentido. Então, olha só, banca FGV, você vai pegar uma... É engraçado, nessa preparação tem tudo. Banca FGV para mim, é mais bipolar. Então, olha só, corta para cá. Geralmente, sem questões de múltipla escolha, cobrança de conteúdos mais diversificados, né? Enunciados extensos, nem sempre auxiliam na resolução da questão, aquilo que o professor Gustavo Cordeiro já tinha falado. Costuma trazer casos concretos nas questões focadas em doutrina e lei seca. Tem de tudo. Então, por exemplo, aqui, ó, as pertenças, de acordo com o Código Civil, são definidas como uma pergunta bem focal. Né? Mas, ao mesmo tempo, você vai encontrar assim na FGV, ó, João, premido pela necessidade de conseguir dinheiro para purgar a mora referente a aluguéis, e aí ele vai contextualizar. Então, a FGV, ela tende a trabalhar questões tanto mais objetivas, secas, quanto questões contextualizadas, né? Mas, como eu estou dizendo, é uma banca bipolar. Você pode ter questões muito fáceis, simples, e de repente partir para algum extremo, né, que você fala assim, caramba, isso veio de onde, o cara puxou de onde. Porque é aquela velha história. O Sebrasp, o CESP, professor Gustavo, eu já sei que vem lapada. Então, assim, eu sempre digo na sala de aula, é melhor se preparar para a porrada. Porque é mais fácil. Quando você dá a cara para bater, fica mais fácil para levar um tapa, né? Do que você se preparar. Eu sempre digo, se prepare para correr. Maratona são 10 quilômetros. Prepare-se para correr 20. Porque se só forem os 10, você está preparado. Mas se de última hora aparecerem mais 5, 6, 7 quilômetros, também você vai estar preparado. Não é isso? Porque o CESP eu já sei que é porrada, né? Já vai pronto para levar porrada. Entendeu? Enunciados densos, pesados, né? Os caras vão ter para julgar ali, cansa pra caramba o tempo todo. E a GV é mais aqui uma bipolaridade. Pode ser simples, pode ser complexo. Ou seja, se prepare para tudo e saiba que aqui no SET você vai encontrar professores que vão ter capacidade de te preparar para todas essas bancas, inclusive falando das pegadinhas. E a última que a gente trouxe é uma banca até mais recente, que é a Consuplan.
né, que tem aparecido bastante como concurso para MP. Questões são 100 questões, não possui fama de ser extremamente rigorosa, não, é um enunciado bem mais simples. Textos curtos, objetivos, é indicado ler mais de uma vez. Costuma trazer casos concretos nas questões, mas nem sempre. Questões focadas em lei seca. Podem cobrar conteúdos menos, digamos aí, usuais. Então, por exemplo, o Estado, aqui, ó, uma questão bem objetiva. O Estado Democrático de Direito, consagrado na Lei Maior de 88, adota como direitos individuais, exceto, então, é uma leitura bem mais seca, né, bem mais enxuta. Professor Gustavo Cordeiro, eu vou assim, tem outra aqui, mas eu não vou continuar mais com as questões. Primeiramente, é fácil passar no concurso de promotor? A resposta é não. Né? Vamos ser muito sinceros, não dá para adorar a pílula. Né? Eu tenho que ser objetivo, a gente tem que ser realista. Né? Passar não é fácil. Agora, é possível? É possível. Né? Eu vou partir agora para a gente conversar sobre os nossos cursos. E aí eu vou deixar que o senhor, gentilmente, pode ir embora, porque assim, eu já agradeço demais, já consumi seu tempo precioso durante 1 hora aqui, trocando ideias maravilhosas, né, trazendo informações fundamentais para a gente, né, e dizer para essa galera que está nos acompanhando, o professor Gustavo Cordeiro está no nosso curso do MP, que está aqui, né, trabalhando com processo penal. Então, assim, professor Gustavo, muito obrigado pela sua participação nessa nossa live aqui. Queria que o senhor se despedisse do pessoal, desse sua palavra final. Né? Sei que, com certeza, essa galera que está nos vendo aqui fica naquela dúvida, eu faço, eu não faço concurso, eu vou, eu não vou. E aí, eu acredito ou não acredito no professor Gustavo Cordeiro como meu técnico, como meu mentor? Eu diria claramente, pode acreditar, mas eu queria que o senhor falasse para essa galera agora, né, se despedindo, dizendo assim, olha, pessoal, dá para fazer concurso? Dá para passar? O que o senhor pode dizer para a gente? Bom, eu sou o melhor exemplo de que é possível. Sim, é possível. Eu não vim de uma família extremamente abastada. Meu pai era oficial de justiça, minha mãe diretora de escola. Nunca tivemos, assim, muito luxo em casa, mas eu tinha muita vontade de vencer e muita raça, muita gana. E isso é o que você precisa ter. E especialmente bastante resiliência. Aquela capacidade de você realmente apanhar, não desistir, levantar todos os dias pensando no seu objetivo. Se o seu objetivo é ser promotor de justiça, eu tenho certeza de que você terá e encontrará forças para que você vá até o fim. Mas você precisa ser forte e você precisa nos ouvir. Você precisa escutar o que esses professores que já estiveram do lado de vocês, já estiveram do lado de lá, que a gente tem para dizer. E, professor Rodrigo, a verdade é que o concurso público é, como o senhor muito bem disse, uma maratona. É óbvio que o melhor dos mundos é você passar no concurso com 6 meses de estudo, com 1 ano de estudo, mas essa não é a regra. A regra é nós termos reprovações, até que em um determinado ponto você vai ser aprovado e todas aquelas reprovações que você teve, toda a angústia, todo o sofrimento, todo o dinheiro que você despendeu estudando, viajando por aí, vai ter valido a pena. E as lutas, as adversidades, as angústias, elas servem exatamente para trazer para você, no momento da vitória, um sabor mais especial. Vitória sem conquista, sem luta, não tem graça nenhuma. É legal você ganhar por WO? Não é. O legal é você ganhar sofrendo, suando, se esforçando. Eu tenho certeza que você, meu aluno, você, minha aluna, tem tudo isso dentro de você. E aqui, da minha parte, professor Rodrigo Bezerra, eu quero deixar um beijo, um abraço muito carinhoso para os nossos queridos amigos, para as nossas queridas amigas e me despedir dizendo: o SERS está aqui de portas abertas esperando vocês. Grandes promotores de justiça, grandes professores estão aqui esperando para
levar você até a sua aprovação. Então, queridos amigos, da minha parte, um prazer estar com vocês. Desejo uma ótima noite a quem está online conosco e um forte abraço. Vamos juntos! Muitíssimo obrigado, olha aí, que maravilha, né? Grato demais ao professor Gustavo Cordeiro. Muito boa noite, mas olha só, nós vamos continuar. O professor Gustavo vai sair, mas eu quero mostrar uma coisa para você. Não sai agora não, que você que está nos acompanhando ao vivo. Vamos lá, então, ó. Primeira coisa, ei, agora é a grande pergunta. Ei, quer passar não? Vamos, você quer passar. Você vai passar nesse concurso para promotor de justiça, hein? Ei, preparação melhor que tem tá aqui. A gente acabou de falar. Olha só, você está com o mestre, com o professor Gustavo Cordeiro, um cara que já, manjou já o concurso, já sabe, vai falar para você a linguagem que você precisa para ser aprovado, pelo amor de Deus. Professor Gustavo Salim, Cristiano Chaves, só tem fera, Matheus Kuhn, né? René Souza, só a galera, só a nata da nata. E olha só, corta para cá, ó, vamos conhecer um pouquinho dos nossos cursos. O que é que tem no nosso curso? Eu vou passar aqui alguns slides, olha só. Professor Rodrigo, nosso curso tem o quê? Tem tudo, meu filho, tem tudo. Tem videoaulas temáticas com os melhores professores do Brasil, tá? Melhor corpo docente está aqui, ó, professor Cristiano Chaves, está aqui Alexandre Salim, está professor aqui Gustavo Cordeiro. Melhores professores do Brasil, indiscutivelmente. Professores que são membros da carreira, que vão falar a linguagem do concurso para o Ministério Público. Mas só tem videoaula, professor? Claro que não, porque a gente já falou disso nas duas lives. Nós não acreditamos só numa forma de preparação. Nós não acreditamos só na videoaula. Você precisa ter um estudo, uma preparação mais holística. E aí nós vamos ter aqui, ó, PDFs completos para as disciplinas. Nós vamos ter que são constantemente atualizados, conteúdo doutrinário, lei seca, jurisprudência, questões, quadros sinóticos, mapas mentais, estão aqui para você. Né? Mas não só isso, não só tem isso não. Tem simulado também, ó, com gráfico de desempenho no padrão das provas, para você identificar os pontos que precisam ser estudados mais a fundo. Mas não tem só isso não. Olha aí um relatório de simulado aqui nosso, para você ter uma ideia. Depois, nós temos cronograma de estudo. A gente viu na live da segunda-feira, aliás, da terça-feira ontem, o quão importante é você estudar com metas diárias de aprendizado e fixação, indicação de todos os materiais contidos no curso, preparação para todo tipo de aprendizado. Então, você tem um cronograma exclusivo para o seu curso. Mas não só isso, olha só um exemplo aqui do nosso cronograma bem organizado para você, dizendo para você o que você precisa estudar cada dia. E aí você vai quicando lá, opa, estudei. Isso vai te dar segurança, isso vai te dar direcionamento, vai te dar orientação. Mas não só isso, nós temos atualizações jurídicas semanais. Toda semana você recebe o que saiu de novo. Isso serve para a sua prova, isso serve para a prova oral, para as questões subjetivas, para a fundamentação. Toda semana sai para você. Mas não só isso, eu estou com dúvida, está com dúvida? Você tem um plantão de dúvidas 24 horas com professores. É o professor Gustavo Cordeiro, o Alexandre Salim, eles vão responder para você, tirando a sua dúvida. Mas não só isso, tem banco de questões, tem orientação psicológica. Nós falamos ontem na live com o professor René Souza o quão importante é você se preparar nos aspectos emocionais para esse concurso. Muita gente desiste no meio do caminho por questões emocionais. Né? E nós temos a preocupação de colocar aqui encontros, mentorias com coaches, com psicólogos para tratar você, para conversar com você. Nós temos também aulas interativas com os nossos professores para você tirar dúvidas, abordando temáticas especiais do seu concurso. Né? E olha só, mas tudo isso por um preço maravilhoso. Mas antes de eu mostrar o preço, queria fazer uma pergunta na câmerazinha aqui, ó, mais fechada. Qual o preço do seu sonho? Quanto vale o seu sucesso? Né? Quanto vale a sua aprovação? Quanto vale a sua liberdade financeira? Né? Quanto vale você ser um promotor de justiça reconhecido, renomado, né? Gozando de prestígio social, de segurança financeira? Quanto vale isso? Eu tenho certeza que o valor que eu vou te apresentar agora, você gasta muito mais com outras coisas, talvez de sua menos importância. Né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Você tem certeza que você não consegue? A pergunta é, você pagaria menos de R$150 por mês para ter acesso ao seu sucesso?
para concretizar o seu sonho, para estudar e estar preparado para o concurso do Ministério Público. Detalhe, olha só, não é só para a prova objetiva não, é para a prova subjetiva, é para a prova oral. Nossos professores preparam vocês para todas as etapas. E olha só que interessante, né? A pergunta é, você está disposto e está disposta a pagar 12 de R$ 129,95? Esse é o valor que você vai pagar para o seu sucesso, para você ser aprovado no concurso do Ministério Público. Só que tem um detalhe, corra. Corra porque, olha só, essa promoção é por tempo limitado. Agora, meu amigo, minha amiga que está me vendo agora, a escolha é sua. Nós apresentamos durante 3 dias, no Jornada aqui do Ministério Público, né? Por sinal, se você quiser fazer parte, olha só, tem um link aí, ó. Tem um link em cima, na descrição aqui do nosso chat. Chat do YouTube. Se você clicar, tem assim, ó, inscreva-se gratuitamente, Jornada da Aprovação. Venha fazer parte de um grupo de pessoas que vão respirar o concurso do MP. Venha fazer parte de um grupo onde estão os professores, que vão te passar dicas, orientações, materiais, né? Já tem vários materiais gratuitos. Venha fazer parte. E para isso você não precisa pagar nada. Está aqui, ó, gratuitamente. Mas venha ficar conosco. É só você se inscrever. Clique, está aqui no chat. Aqui, né? Eu estou embaixo aqui, né? O chat está aqui embaixo aqui. Mas se você olhar o chat, na parte de cima dele, tem uma tajazinha aí dizendo inscreva-se gratuitamente. Agora, ó, corra, porque a opção é sua. A escolha é sua. O SERS, junto com os professores, o SERS e os professores estão te dando a oportunidade ímpar de mudar o seu futuro. O seu passado não tem mais como alterar, mas você pode agir no seu presente para mudar o seu futuro. Mas a escolha é toda sua. É isso aí, galera. Aproveitem, falem para os amigos, conversem sobre esse momento especial e venha com a gente se preparar para um dos melhores concursos da área jurídica do Brasil. Faça parte do nosso Jornada da Aprovação e faça parte do curso do SERS. Um grande abraço, né? A escolha é sua.